Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens. Agradecemos o convite que nos foi feito pelo Abilinho, através da USE, União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto, norte do estado de São Paulo. Sem o que nós não teríamos tido a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, antes de entrar no tema dessa manhã de domingo, estamos acostumados a falar de noite, é dessa manhã de domingo, 12 de junho de 2016, Dia dos Namorados aqui no Brasil. Pois é, antes de entrar no tema dessa manhã, não vou marcar ali o tempo, nós estivemos aqui a primeira e a única vez, dia 4 de junho de 2006, portanto, há 10 anos e 8 dias. Ô Silvio, Nair, depois não me chamaram mais aqui, eu não ia perguntar por que não me chamaram mais, eu fico quieto. E aí, o finado Alcântara desencarnou, podia ter chamado ele, agora é tarde, já foi. Então, 10 anos e 8 dias que nós tivemos aqui. Pois é, colocar em prática a doutrina espírita, eu falei, né? Bem, quando eu falar bem, é a minha namorada, a Vera aqui do lado, ó. Então, colocar em prática aquilo que a gente sabe não é fácil, Tiago, não é fácil. Por quê? Nesses 37 anos que nós estamos aqui em Rio Preto, desde o dia 19 de março de 79, nós já devemos ter lido mais de 500 livros espíritas, fora os não espíritas. Contei nessa estante enquanto eu estava sentado, tem mais ou menos 700. Não dessa estante, mas eu já li mais de 500 lá em casa, e a Vera sabe, eu próprio, se alguém duvidar, vai lá em casa. E já estudamos mais ou menos 96 livros. Estudar significa pegar 5 dicionários da língua portuguesa, 3 da língua francesa, 1 da língua italiana, e estudar e fazer um glossário. E nós, nesses 15 anos que nós estudamos aí, 31.434 palavras, vocábulos e verbetes. Por quê? Quem me vê tem cara, aquele homem tem cara de professor de física, não fiz nem educação física. Só tenho a 4ª série do ginásio, que eu terminei em 1960 e não estudei mais. A 4ª série hoje significa, Ierta, a 8ª série do ensino fundamental. Ou seja, eu não tenho estudo nem para ser operador de caixa de supermercado. Você trabalha do que lá? Eu sou caixa, eu faço de madeira ou de papelão. Operador de caixa, não fale errado perto de mim. Se eu desconfiar que a pessoa tem um grau de estudo a mais, Silvio, ele tem o científico, antigo científico, né, agora colegial, ou é formado, duas faculdades, PhD, MS, MD, quanto mais elevado, pior. Falou errado perto de mim, eu puxo o tapete. Passei na França, andei tanto que nem deu tempo, não consegui, não tinha força para subir na Torre Eiffel. Não para Eiffel! Torre Eiffel! Prêmio Nobel, música gospel! Idiota, aliás, querido irmão. Então, o conhecimento não significa nada. Se conhecimento valesse, eu falo para Vera, minha namorada. Médico não fumava, né, João? Principalmente cardiologista e pneumologista. Aqui em Rio Preto eu conheço um monte que fuma. Casais espíritas não se separavam. E eu conheço uns 20 casais espíritas separados aqui. Quem tem o conhecimento da doutrina espírita não comia carne e come. Se nós fôssemos seguir o que diz a oração dominical, que todo mundo chama de Pai Nosso, mas no Evangelho está lá no capítulo 28, oração dominical, o Pai Nosso, que todo mundo fala, vamos rezar um Pai Nosso. Eu falo, não é Pai Nosso, é oração dominical. Seja feita a vossa vontade, de acordo que bata com a minha, né? O senhor sabe, o senhor não é surdo? Todo mundo fala da boca para fora, seja feita a vossa vontade, mas não é bem assim. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos.
Nairo Rodrigues falava, é assim como nós perdoarmos. Porque se todo mundo fosse perdoar, e a maioria dos brasileiros é cristão, católico, protestante, espírita, não existia o quê? Não existia faculdade de direito, advogado, fórum, promotor, não tinha nada disso, né, irmão? Não precisava, todo mundo perdoava todo mundo. Então não é bem assim que se passa. A gente fala de um jeito como se o conhecimento valesse, não é desse jeito. Mas nós precisamos aprender para a hora que nós formos para o outro lado, que todo mundo fala, quando chegar a hora de morrer. Morrer para quem não é espírita, né? Protestante também fala morrer. Quem não é protestante nem espírita e joga pifo para ficar cheta, você soube do fulano, bateu com as 10. Também estava com o coringa pulando de par e ponta, vestiu pijama de madeira, botou o paletó, foi morar na cidade do pé junto, está comendo capim pela raiz. Passou dessa para melhor. Quem que me garante se não ficou igual o Alexandre, irmão da Diná, na novela Viagem, que ficou amarrado num toco lá. E a maioria das pessoas que eu conheço, não aqui, o Silvio sabe, é lá do norte do Paraná, onde acontece coisa errada. A maioria dos que eu conheço lá não vai nem morrer, nem desencarnar, vai desembestar, quer deixar de ser besta. Foram reclamar para mim lá no Centro Espírita Francisco de Assis com a Valquíria, que eu dou soco na mesa, que eu falo desembestar, que eu fico incisivo para ler os livros. Então aprendi o seguinte, agora eu uso um eufemismo, Tiago. Acho que não existe o machismo, né? Um eufemismo. Serão surpreendidos ante as realidades do plano espiritual, que é a mesma coisa, deixar de ser besta. Então, feito esse nariz de cera, você nariz de cera, tiver algum jornalista aqui, nossa, falar nariz de cera agora. Então a lição 9h47, e nós temos direito a 40 minutos, pã, vai dar a volta lá, vai ser 10h23, né? É isso mesmo? 10h23 não tem que terminar? Impreterivelmente tem que terminar 10h23. Se não der tempo, a gente fala assim seja e vai embora. Pois é. Não tem internet, não tenho computador, também não quero ter, também não tenho raiva de quem tem. Sou do tempo antigo, não insista comigo que eu te jogo umas vibrações. Mas o Márcio Pereira de Souza, aquele que eu distribuí aqui, a Agenda Espírita, ele colocou, faz uns 4, 5 anos, colocou a relação dos 73 melhores livros espíritas, na nossa opinião. Segundo o Balista, que é orador espírita, falou assim, Alcântara, não podem, se você deixou de ler algum bom, depois disso eu li 2 bons. Reencarnação em Vida, da Ivone do Amaral Pereira, e agora estou terminando de ler Diálogo com as Sombras, do Hermínio Corrêa de Miranda. Mas os 73 que estão lá, nenhum dirigente espírita no Brasil pode tirar nenhum daqueles 73. Então a pessoa vai lá, entra, está escrito lá, acho que blog do Alcântara, sei lá o que, ele botou lá. Tem as 73 relações ali, a relação dos 73 melhores livros espíritas que dá para ler em 6 anos e mais um mês. Pois é, o Chico Xavier diz que ele psicografou mais ou menos 412, 416 livros. Pois é, no ano de 1931, na cidade de Pedro Leopoldo, acima de Belo Horizonte, no norte, lá perto do aeroporto de Confins agora, mais ou menos 42 quilômetros, cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier trabalhava como escriturário, datilógrafo, na fazenda Modelo da Secretaria da Agricultura. E aí ele trabalhava até às 5, 5h30 da tarde, depois ele se dirigia a 1,5 km perto dali, ele ia num lugar chamado Açude, que era uma formação 50% feita pela natureza, 50% feita pelo homem. E ali naquele açude, que tinha um reservatóriozinho de água, e um bosquezinho de eucalipto, de pinheiro, o Chico ia lá às 6 horas da tarde orar. Todas as vezes ele ia orar naquele ano de 31. Ele tinha 21 anos de idade. E aí, uma daquelas tardes que ele estava lá, apareceu uma claridade assim no meio do bosque, uma claridade, e essa claridade foi tomando a forma de uma cruz, e depois da forma da cruz foi tomando a forma de um homem e foi se aproximando perto dele. Que espírito era esse que tomou uma forma humana e se aproximou do Chico Xavier? Quem era ele? Mais que mediunidade. A dá gosto falando do centro espírita, que nem esse aqui. A pessoa sabe, né? Antes de falar, parece aquele roupão de banho das francesas. Pegue no ar, pegar no ar.
Então o Emmanuel apareceu para ele. E aí o que estariam dialogando essas duas almas condoreiras no mês de maio de 1931? Ninguém sabe. A partir dali, o Emmanuel treinou o Chico Xavier durante 6 anos para ele aprender bem a psicografia. Depois mandou queimar, jogar tudo fora, e aí o Chico começou a psicografar. Das mãos do Chico, nas mãos do Chico, o Emmanuel psicografou mais ou menos uma centena de livros. Dessa centena, nós lemos e estudamos mais ou menos uns 30. E desses 30, nós tiramos 10, que no nosso modo de entender, cada um tem uma opinião, os 10 melhores livros espíritas que o Chico recebeu são esses daqui: A Caminho da Luz, Emmanuel, O Consolador, Pensamento e Vida, Vida e Sexo, de estudo, de ciência, filosofia e religião. E os 5 maiores romances da doutrina espírita, não na minha opinião, opinião do professor Rodrigues Ferreira, lá da Associação Espírita Caminho da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo e Renúncia. Espírita, que está frequentando o centro há mais de 3 anos, como diz o doutor Aguinaldo de Paula Vasconcelos, e não evoluiu, não adiantou, alguma coisa está errada, ou com ele, ou com o centro espírita que ele frequenta. E ele tem que estudar todo dia, quase que eu falo todo santo dia, mas não sou católico, né? Todo espírito puro dia. Fica sem graça, né, bem? Pois é. Esses romances aqui e o livro de estudo são esses daqui. Estudar. Por quê? Porque a pessoa precisa aprender e apreender. Um ezinho a mais, Tiago, dá uma diferença grande na letra. Qual que é a diferença? Vai para o dicionário. Pois é. Na época de 1960, nós estávamos fazendo recenseamento rural lá no município de Londrina, no estado do Paraná. 70. Eu tinha cabelo castanho, não usava barba, barriga de tanquinho, ainda de tanquinho agora, só que é o outro lado, é a bola. E aí, cheguei lá na fazenda, perguntando lá no sítio, com a senhora, as meninas dela de 9, 10, 11 anos de idade, uma escadinha. Elas estão frequentando a escola rural? Não, senhor, mas elas são desasnadas. Elas são o quê? Desasnadas. Fale devagar. Desasnadas. Cheguei lá para o meu chefe no IBGE, seu Fernandes, lá de Campina Grande, na Paraíba. O que é desasnado? Ah, são alfabetizadas, seu Alcântara. Depois eu fui procurar dicionário. Desasnar não significa deixar de ser asno. Significa adquirir conhecimento, ter cultura, instrução. O espírita daqui de Rio Preto precisa desasnar-se. Se não chega do lado de lá, imagina ele sepultado, se for rico, no Jardim da Paz. Se for pobre, lá no São João Batista. Se for tradicional, ali no cemitério do quê? Não é a da Ercília. A Ercília é minha vizinha. Cemitério da Ressurreição. E aí sepulta, não sei se tem sorte ou azar, sai do corpo, de um lado o Emmanuel, do outro lado a Joana de Anjos. Não fala nada. Finge que está com mau ar. E não vai fazer que nem mineiro lá do Vale do Jequitinhonha, não tem o que comer, come as sílabas. Quem coçou? Bom cotou. Bom covô. Esse livro aqui, Emmanuel, a Caminho da Luz, ele é de 1938. Chico tinha 28 anos quando psicografou. História da civilização à luz do Espiritismo. Abre aspas. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Fecha aspas. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Fecha aspas. O Chico respondeu no primeiro Pinga Fogo lá em São Paulo, TV Tupi, Canal 4, em 1971. Perguntaram: Chico, quando que vai começar o mundo de regeneração? Emmanuel está nos dizendo que a partir de 2057 vai começar. Não se sabe se vai demorar 300 anos, 500 anos ou um milênio. Então, quando o Emmanuel falou essa afirmativa aqui, faltavam 120 anos para chegar o ano 2057. Aí o que a gente aprende aqui? Aprende no capítulo 1 desse livro A Caminho da Luz, A Caminho da Luz, de 1938, capítulo 1, página 17.
a gênese espiritual. Rezam as tradições espirituais que, vírgula, no decurso de milênios, essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, esteve reunida na proximidade da Terra no decurso de milênios apenas por 2 vezes. Pega a página 17 e vira lá em cima, página 18. A primeira, quando se deu a formação do planeta Terra, planeta terrestre, tirado de um pedaço do Sol. A segunda, quando foi decidida a vinda do Cristo à Terra. Se foi decidida a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra, subentende-se que havia uma reunião de Cristos. Cada um toma conta do planeta, e aí foi decidida a vinda do Cristo à Terra. E aí, naquele primeiro capítulo, segundo e terceiro, o Emmanuel faz um resumo da gênese planetária. Fala da importância da Lua que serve que é de âncora para a Terra, e que foi a Lua responsável pela reprodução das espécies terrestres. Está lá. Depois, mais para frente, as raças adâmicas, que aquela história de Adão e Eva, aquilo lá é uma conversa que nem criança não acredita mais, que a Terra foi criada há 6.000 anos. A pessoa que acredita nisso nunca ouviu falar em carbono 14. Carbono 14 é uma caixinha que vende carbono? Não! É para saber a data da Terra. E aí acredita em Adão e Eva. E outras coisas, né? Aquela história de Adão e Eva, segundo o doutor, aquele Eliseu Florentino da Mota Júnior, lá de Franca, estado de São Paulo, é uma história machista. Por quê? Deus então tirou o homem, do homem uma costela, uma carne segunda para fazer uma mulher. Tenha santa paciência. As raças adâmicas vieram de um planeta que estava para passar do segundo para o terceiro estágio, como a Terra irá passar a partir de 2057. As raças adâmicas, um planeta onde 4 grupos de espíritos encarnados lá não estavam mais em condições de continuar a evolução e vieram aqui para a Terra. Por isso que eu falo raças adâmicas. É o sistema de capela. Capela, para quem não tem o conhecimento da doutrina espírita, não é uma igrejinha que tem numa fazenda onde casou a filha do fazendeiro rico de 16, 17 anos. Não é. Capela, eu vi aquele livro do doutor Edgar Armon, lá o professor Edgar Armon, Exilado de Capela. Leia, Emmanuel, A Caminho da Luz, para você saber o que é capela. Capela é um sol maior que o nosso 5.800 vezes. O sistema de capela está no rumo sul aqui da Terra há 42 anos-luz. E lá, esse sistema de capela, que é um sol, nós também é um sol, só que ele é 5.800 vezes maior. Um daqueles globos, um daqueles planetas, um daqueles mundos que está para passar do segundo para o terceiro estágio, 4 grandes raças foram tirados de lá para colocar aqui na Terra, que era um mundo atrasado, e ainda é como se estivesse pegando o pessoal aqui do condomínio Figueira e o Gaivota, onde vocês, a maioria, mora aqui, ou no Débora Cristina, nesses lugares chiques, né? Aí foi tirado de lá, vamos levar lá pro Gogó do Sapo, uma favela que tinha lá perto do Eldorado. Pô, cara, não fala uma coisa dela, pau! E aí a pessoa tiraram de lá e vieram para cá. Quem que eram essas raças adâmicas? Os 4 grandes povos, personas não gratas. Eram os egípcios, a organização hindu, a família indo-europeia, da qual nós viemos, e o povo de Israel. Os egípcios não eram belicosos, não eram guerreiros, briguentos. E eles tinham vários deuses, mas tinham muito conhecimento. Os primeiros que vieram para cá ergueram as pirâmides, fizeram aqueles monumentos. Não tem que tirar tanta pedra, carregar no lombo de escravo. Impossível! Nem que o Brasil devolva 2 vezes 7-1 nas costas da Alemanha, não carrega no lombo do escravo. Aquilo lá, a nosso ver, e eu tenho pouca instrução, o Silvio sabe, a Nair sabe, que eu sou semi-alfabetizado, e eu estou deduzindo e dedos voltando, que eles tinham conhecimento da aglutinação da areia para fazer aqueles blocos. Se tiver alguma explicação melhor, eu tento aceitar. Se não, vamos ficar com essa daqui. Os egípcios não eram guerreiros. Quem era guerreiro, quem leu o livro Chanceler de Ferro, viu que o José do Egito não era esse bonzinho que passou aí na Record, não.
Lá em Curitiba, quando eu era católico, apostólico, romanólico, fiz primeira comunhão, segunda comunhão, orava por ele, eu tinha uma dó do coitadinho, foi vendido como escravo, em vez de formar um time de futebol, ficaram em ideia de devolver. Quando eu li o Chanceler de Ferro, foi na época que nós estávamos saindo do Delfim Neto para o Mário Henrique Simonsen. Nossa, que crise com aqueles meninos da economia. O Mário Henrique Simonsen e o Delfim Neto, perto do José de Egito, era a freira do Colégio Santo André, era irmã da Madre Teresa de Calcutá. O José de Egito, mal! Deixou o povo do Egito na tanga, porque não existia fio dental. Mal! Então, o povo, os egípcios não eram guerreiros. Aí a organização hindu, a Índia, né? Lá no Oceano Índico, que cheio de rituais e tal, é onde mais desencarna e reencarna a gente rapidamente. Rapidamente, lá às vezes no mesmo ano encarna e desencarna. O Brasil tem quarto lugar em rapidez de reencarne e desencarne. A família indo-europeia, da qual nós derivamos, e nós somos descendentes da tribo de Benjamim, ou seja, nós não somos boa coisa não. Perguntei para o professor Rodrigues, faz uns 35 anos, Rodrigues, por que o brasileiro é desse jeito? Não o pessoal espírita, né? Estou falando brasileiro de um modo geral, né? Não espírita. Ele falou, o quê? Nós somos descendentes de escravo desterrado português, bandido desterrado português, escravo negro e índio indolente, que é os índios que tinha aqui no Brasil. Índio é o modo de falar errado, né? Aborígene, autóctone, natural, nativo, silvícola e selvagem. Aí tá certo. Que a mulher pare o filho, ele fica 15 dias na rede, resguardando o parto que ela teve. Então, deu nisso, misturou português desterrado, bandido, escravo negro e índio indolente, deu em nós, pronto. E nós somos descendentes da família de Benjamim. E o quarto povo, o povo de Israel, que lá no sistema de capela tinha uma única religião, Deus único. Por isso que nosso Senhor Jesus, o Cristo, depois de 500 anos se preparando para voltar à Terra, reencarnou lá no povo de Israel, por causa que tinha Deus único. Os outros politeístas. Aí vem uma parte muito interessante que o Emmanuel narra a transmigração dos povos. Bem é a Vera, minha namorada aqui. Ou bem essa parte que eu mais gosto. Ela é católica, apostólica, romanólica, mas está frequentando o centro espírita. Daqui a 8 anos a gente casando, ela vai virar espírita. Nossa, vai ser uma... Nair, vai ser a segunda mais bem casada de Rio Preto. A primeira é você. Então, obrigado. De nada. Transmigração dos povos. Os romanos, guerreiros, que queriam mandar no mundo inteiro, Império Romano, com aquela águia lá em cima, e aqueles tambores, matando todo mundo, tomando conta. Eles pararam de reencarnar em Roma, depois da decadência romana, e tempo depois foram reencarnando aonde? Na velha Albion. Acho tão bonito, vamos falar velha Albion. Para não falar Inglaterra, todo mundo fala Inglaterra, a velha Albion. Reencarnaram lá. E aí, na época da Rainha Vitória, reinou 90 anos, no Império Britânico o sol jamais se põe. Mandavam no mundo inteiro. Eram os romanos reencarnados lá, inclusive ela no corpo de mulher. Mais tempo depois, estão reencarnados aonde? Foram para a América do Norte. Está lá nos Estados Unidos. A águia mesmo. Só trocou as penas, fez botox no bico e estão mandando o mundo inteiro. Os belos romanos, que tem mania de mandar em todo mundo. Credo, quando fala assim, eu sou descendente de italiano. Fala. E aí, a transmigração dos povos. Aí tem lá em Atenas, na Grécia, os atenienses e os... qual outro lá, o briguento, qual que era? Atenas e... Os espartanos, obrigado. Os espartanos briguentos, qualquer coisa era motivo de briga. Não estão brigando por nada, vamos inventar uma briga. Foram reencarnar onde? Na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Polônia, na antiga União Soviética, na Rússia. Os briguentos foram para lá. E os atenienses, que gostavam das belas artes, foram reencarnar na França. Escultura, pintura, música, literatura. É para lá que foi, para a pátria do iluminismo. Por isso, então os atenienses foram reencarnando lá na França. E os briguentos de Esparta foram lá para aqueles outros países belicosos. Os fenícios, antigos navegadores, dizem que os fenícios estiveram aqui no Rio de Janeiro. Tiago tem que falar, eu sou vascaíno por horror,
mas eu tenho que falar da Pedra da Gávea, que é o símbolo do Flamengo, porque está no script aqui. Silvio diz que lá na Pedra da Gávea tem inscrições fenícias. Estiveram aqui antes de Pedro Álvares Cabral, 1500 anos antes. Os fenícios, grandes navegadores, a antiga Fenícia, que agora é Israel e o Líbano ali, eles foram reencarnando a Península Ibérica. Os espanhóis e os portugueses, grandes navegadores, já tinham experiência no mar Mediterrâneo, dali foi só conquistando o mundo. Transmigração dos povos, ai que coisa linda de estudar. Aí mais lá para frente começou a Idade Média, que a Idade Média não é quando a mulher começa com os 38 anos de idade, começa a aparecer o pé de galinha aqui. Na Idade Média durou 977 anos, foi uma crise no mundo inteiro, período negativo, pois é. Aí lá pelo fim da Idade Média, faltando mais ou menos 150 anos, reencarnaram 200 espíritos elevados, não imediatamente, mas durante um certo período 200 espíritos elevados foram reencarnando no globo terrestre. Um deles, Francisco de Assis, reencarnou lá na Itália e aí deu origem aos franciscanos. É muito bonita a história. Os franciscanos, um dos 200. Mais adiante, o espiritismo e as grandes transições, até chegar em até chegar na segunda década dos anos 1900, porque o livro de 1938, então, o Emmanuel descreve ali qual que é o papel dos habitantes dos Estados Unidos da América do Norte, que eles usam o cérebro, só isso, materialista ao extremo, e nós, latinos, descendentes de portugueses, de espanhóis e de italianos, a maioria de nós, então que age com o coração, é assim. E aí, Jesus é a terceira reunião da comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Quando que se dará? Já aconteceu? Ninguém sabe. O segundo livro, importante, tem o título Emmanuel. O Rodrigues fala Emanuel. Eu falo Emmanuel, porque o Chico fala Emmanuel também, então Emmanuel. É de 1937. Dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Ciência, filosofia e religião. A tarefa dos guias espirituais. Certa feita e erta. Eu estava fazendo palestra aqui no Centro Espírita João do Amaral, ali na rua São Paulo, vindo para cá, e aí uma senhora me cercou ali na porta, na hora que eu ia começar a palestra. Falou, uma neta minha, uma filha, ouviu a palestra do senhor e disse que o senhor recomendou lá um livro espírita para quem usa marca-passo. Livro espírita para quem usa marca-passo, Adriano? É só dando um gato morto na cara que é fazer miar. A pessoa não presta atenção, passa a informação errada. Eu falei assim, olha, se alguém aqui usar marca-passo, eu não falo essa frase. Alguém usa marca-passo? Não. Porque se eu usar e eu falar a frase e a pessoa ter um ataque cardíaco, morrer ali, a culpa vai ser minha, não vai ser João. Então, aí está lá, antes da introdução, no prólogo, na prolusão, no prefácio, no introito, acho tão bonito falar em latim, depois da página de rosto ou do frontispício, está escrito qual que é a tarefa dos guias espirituais, os anjos da guarda, que a gente vem pedindo para eles fazer tudo para nós. Qual que é a tarefa deles? Está aqui. A tarefa dos guias espirituais, abre aspas, o Emmanuel escrevendo: os guias invisíveis do homem, o homem é a humanidade, as mulheres, as senhoras, as senhoritas estão incluídas. Os guias invisíveis do homem não poderão, vírgula, de forma alguma, vírgula, afastar as dificuldades materiais dos seus estágios evolutivos sobre a face da Terra. Fecha aspas, ponto final. Não poderão. Aguinaldo e Célia. Aguinaldo com G mudo e Célia com C. Tem gente que começa frequentando o centro espírita e depois de um certo tempo fala assim, olha, você, o João, a Ierta, vocês são os dirigentes aqui, eu coloquei um currículo aqui em Guapiaçu e outro em Mirassol, e agora veio e dá diferença de R$180. Pergunta lá para os guias o que eu tenho que resolver. Não é para perguntar, e também não é para responder. Eu vendi aquela Brasília velha, o Abelina, antigamente tinha uma Abelina. Eu não sei se eu compro um carro novo da Hyundai ou dou entrada num loteamento aqui, vai ser o Dama 14.
14, é lá perto de Olímpia já. Daqui 6 meses está perguntando se toma Civaline ou Melhoral. Não tem nada a perguntar. É você que tem que decidir. Porque se alguém daqui der a opinião que deve fazer e der errado, tá vendo? Não vai falar que a fulana errou. Olha o que o Espiritismo faz. Aconselha a gente errado. Não tem nada a perguntar. Então essa senhora queria saber qual era o livro espírita recomendado para quem usava o marca-passo. Aí a gente vê lá na página 66 quem são os médiums em sua generalidade. Então vamos tirar Chico Xavier, a senhora Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, outros médiums aí de elevada categoria, José Raul Teixeira, né? Mas os médiums em sua generalidade. Tem gente que chega no centro espírita. Que dia que tem a reunião mediúnica aqui? Aqui no centro espírita, lá no Francisco de Assis, de quinta-feira. Aí pergunta, Adriano, por que você quer vir? Ah, porque eu sou médium dos bons. Nunca nenhum falou, eu sou meia mulher, né? Meia sola, sou médium dos bons. E o que você quer fazer? Eu quero doutrinar espírito. Meu Deus do céu. E ainda fala com... Depois passei de lá com a carteirinha, ó, médio, assinado o doutor Aguinaldo aqui. Os médios em sua generalidade não são missionários na acepção correta do termo, da palavra. Não são. São almas que erraram desastradamente, que malbarataram o tempo em encarnações passadas, erraram bastante e agora eles têm que vir aqui para resgatar o que foi feito lá. Médiuns! Segundo o... Como é que o doutor Inácio Ferreira, eu não perguntei se aqui pode citar Joana de Ângeles, doutor Inácio, pode, porque tem centro espírita aqui que é muito radical. É Jesus, né, Kardec e o Chico. Saiu desses três, eu não vou falar, você que está me assistindo aqui, eu não vou falar que é no Seara do Bem, lá no Jardim São Francisco, dirigido pelo Ribeirão, fica sem graça. E também não vou contar que é lá em Ibiguá, o centro espírita, dirigido pelo Valdir Monteiro. É esses três só. Falou outro nome lá, ou seja, é persona não grata. Então, o doutor Inácio Ferreira, num dos livros que ele mandou, ele diz o seguinte: quem mais dá trabalho do lado de lá não é católico e nem protestante, nem ateu, é espírita! Perguntaram uma vez, Chico, os espíritos devem estar todos felizes sorrindo do lado de lá. Na década de 50 ele falou, não estão não. Mas não sabia tanto por isso, mas não sabia e não praticava. Então, os médiuns em sua generalidade são almas que erraram lá no passado, tem que resgatar agora. Pensa que ser médium é fácil? Não é fácil não. Leia esse livro Diálogo com as Sombras, que nós estamos terminando de ler, de Hermínio Corrêa de Miranda, para ver a dificuldade que é ser médium. Quem são os animais irracionais? São nossos irmãos menores. Nós já fomos animais irracionais. Perto da idade da Terra, 4 bilhões e meio de anos, o homem está aqui na Terra, que é 1 milhão de anos, mais ou menos. 1 milhão foi o quê? Anteontem. Anteontem nós éramos macaquinhos, estávamos em cima da árvore brincando com o rabo, porque não tinha celular para brincar. Depois que nós descemos da árvore, devemos ter tido mais ou menos umas 6 mil encarnações em corpos humanos. Ah, fulano falou 8 mil, 10 mil, 3 mil, é a mesma coisa. 6 mil encarnações, 3 mil em corpo masculino, 3 mil em corpo feminino. Quem hoje habita um corpo feminino, já habitou, vai habitar corpos masculinos. Quem é homem hoje já foi mulher, vai dizer, não acredito nisso. Não precisa acreditar, só estou te contando, é a mesma coisa que fala, não quero que o sol nasça. Vai nascer. Ora essa, animais irracionais, nós já fomos. Ultimamente, nós fomos já chimpanzé. Logo que nós descemos da árvore, nós éramos chimpanzé. Já fomos cães, gatos, cavalo, golfinho. Morro de nojo quando imagino que eu fui aquela baratona preta voadora. Sai aquele chantilly da barriga dela. Ó, não fala isso que eu vou almoçar daqui a pouco, nojento. Pois é, são nossos irmãos. E aí tem gente que maltrata cães e gatos aqui em Rio Preto. E eu falei lá no Francisco de Assis, você que está me assistindo aqui, ó. Eu falei no Francisco de Assis que quem maltrata cães e gatos para mim não é querido irmão, não. É um idiota. Falei 2 vezes lá em cima. Foram reclamar para a Valquíria uma meia dúzia de certa carapuça. Serviu? Né? E eu sou daquela... Eu não sou bonzinho, tá vendo o asa aqui atrás de mim? Eu sou um casca grossa. Se a vida te der um limão, o que você faz?
Isso, tem gente que faz caipirinha, né? Eu, se me der um limão, eu corto em 2 e esfrego nos olhos de quem me prejudicou. Siciliano, que arde mais ainda. Mas dessa vez eu fiz uma limonada. Fui procurar no meu dicionário, descobri 52 sinônimos de idiota. Sério, 52. Decorei os 21, que ninguém sabe, e comecei com abderiano, que nascia em Abdera, lá no leste da Grécia, pessoa obtusa, burra, idiota. Abderiano, alvar, apedeuta, basbaque, caturro, seco, desacisado, estólido, estulto, fato, indouto, lorpa, nabo, nécio, pacóvio, papalvo, parvo, pechoso, sandeu, tanso, exote. Eu posso xingar quem quiser aqui em Rio Preto, a pessoa não sabe. Normalmente eu xingo de abderiano. Ô, seu abderiano! Nossa, abderiano. Deve ser alguma coisa importante. Então, para esse pessoal que foi reclamar de mim lá para a Valquíria, eu falo assim, a boca pequena, só relva. Estou tomando Activia. Entenda como quiser. Saúde, moral e medicina. Não posso falar aquilo que eu estou pensando. Saúde, moral e medicina do futuro, no livro Emmanuel. Saúde, moral e medicina do futuro. No futuro, nós já chegamos no futuro. Se a pessoa não melhorar-se moralmente, pode fazer cirurgia quanto for, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Ô, Cândido, fala uma coisa dessa, a medicina está tão adiantada. Está, mas acontece o seguinte, está aqui, olha. O conhecimento do futuro e a necessidade do pensamento religioso. Ora, o que nós trazemos lá no livro mais para frente, nesse pensamento de vida, o que nós trazemos de outras encarnações impregnadas no perispírito? Todos nós, isso são palavras do Divaldo Pereira Franco, trazemos no nosso perispírito o germe da lepra, do câncer, do fogo selvagem, da tuberculose e da AIDS. Todos nós, no perispírito, nós trazemos. Dependendo das nossas ações aqui na Terra, elas afloram no corpo físico ou não. Então, se não tiver a cura aqui, ó, da moral, saúde moral, vai fazer um monte de cirurgia e vai continuar. Não está fazendo cirurgia no perispírito, vai voltar daquele jeito. Conhecimento do futuro. A pessoa fala assim, eu já sei, vou num lugar aí que a pessoa fala do futuro. Ninguém fala do futuro. O Emmanuel, nesse livro Emmanuel aqui, ele diz o seguinte, que os espíritos de nossa esfera, da esfera dele, não conhecem o futuro, Tiago, não conhecem o futuro, e mesmo se conhecessem, não seria permitido falar. Agora o passado, eu vou numa mulher que tem lá em Aparecido do Taboado, e ela fala do passado, não precisa nem ir lá, liga para mim em casa, não liga a cobrar, e não peça para ligar em celular. Se eu for ligar para todo mundo celular, eu não como. Ganho uma miséria de aposentado, liga no meu telefone. Alô, Alcântara, eu vi uma palestra sua, me contaram que você fala do passado. Eu falo assim, você tem mais de 25 anos? Tenho. Se você tiver menos, se estiver mentindo, eu vou errar. Tenho mais de 25 anos. Quer que eu te fale do passado? Quero. Você teve um grande desgosto na sua vida. Outra coisa, algo que você está almejando, acho tão bonito falar almejando, você não conseguiu até agora. Se for um rapaz, uma moto 750. Se é uma moça, né? Casar com um rico aí, um ricaço, um industrial. Sabe, você trabalha fora, trabalha. Lá nesse emprego que você trabalha, tem uma pessoa que quer te prejudicar. Vou te contar mais. Sabe aquela reunião de fim do ano, amigo secreto? Não vai nessa não. Tem uma da tua família lá que te odeia. Mas é a pura verdade, esse cara é bom mesmo. Eu vou mandar ligar para ele. Claro, com todo mundo. Tem mais de 25 anos, acontece isso. Então, não acredite nessas coisas, não. Necessidade de pensamento religioso. Sim. O Emmanuel diz que nós devemos ter. Pois é. Não dá mais tempo para falar quase nada. Em 3 minutos. Está estendido o tempo por mais 5 minutos, por favor. Mais 5? Pode mudar lá. Então aí vai para 10h25. 10h28. O Consolador de 1940. Esse livro contém o quê? Ciência, filosofia e religião. Mais ou menos 1/3 sobre filosofia, 1/3 sobre religião, 1/3 sobre ciência. E aí perguntaram para o Emmanuel,
Dessas partes, filosofia, ciência e religião, qual que é a mais importante? Perguntaram o Emmanuel lá em Pedro Leopoldo, em 1939, dia 31 de outubro de 1939. Aí o Emmanuel, vou me dirigir para cá devagarinho, Adriano, dá tempo de você chegar até aqui. Como bom mineiro, ele falou sobre o símbolo de Minas Gerais, de ervas que sarançarem. Aí ele diz o seguinte: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado deste modo, o Espiritismo não tem símbolo nenhum, como se fora um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia, ciência e filosofia vinculam essa figura simbólica à Terra. Porém, a religião é o ângulo divino, a religião é o ângulo, aqui o ângulo divino, que a liga ao céu. Por quê? A definição se estende mais lá para frente. Então o que acontece? Tem as três partes e tem gente querendo tirar a parte religiosa. Faz mais ou menos uns 20 anos, lá na Venezuela, não era o Hugo Chávez nem esse presidente aí, era o John Espurua, queria tirar a parte religiosa. E tinha célula na Argentina, tinha no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre e em Santos, querendo tirar a parte religiosa, que vem do latim religare, ligar alguma coisa e estava desligado, dizendo que o Espiritismo tinha a parte científica, filosófica e cultural. Ora, essa que é muito boa! Se a parte religiosa é mais importante, como é que é tirar? Quer perturbar o Espiritismo. E ali a gente vê a respeito dessas perguntas: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Resposta: de modo algum pode ser absoluta. A ciência do mundo tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? A filosofia constitui de fato a súmula das atividades evolutivas do espiritismo encarnado na Terra. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Aí vem a resposta do Emmanuel. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Lembra daquelas duas asas simbolizadas pelos anjos na Igreja Católica? Um quadro, tinha uma pinguela, hein? Um menininho brincando com a irmãzinha e o anjo ali. Pois é. As primeiras se emanam na sabedoria, a ciência e a filosofia, e a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. No livro O Consolador, nós temos lá sobre ciência, sociologia, FHC é formado nela, política, o espírito não deve se meter na política, não matarás, e os frigoríficos estão cheios de gente assassinando seres irracionais, né? Não julgueis, fecha o fórum, fecha as faculdades de direito, usufruto, dinheiro e ignorância. O Emmanuel diz que quanto mais a pessoa ganha dinheiro, mais tem riqueza, isso aí vai levando ele à ignorância. Não que ele vai ficando burro, ele vai ignorando os irmãos mais pobres. Botânica e zoologia. Olha que interessante, na Gênese Espírita tem lá os zoófitos. Zoo, animal, fito, vegetal. Quem são os zoófitos? São os elementais, tem que estudar. Na parte de filosofia, carne dos animais. É um erro se alimentar da carne dos animais. Nossos irmãos, eu não como carne já faz 28 anos, não sinto falta nenhuma. E ó, a pança aqui, ó, não é de beber cerveja, é de comer pão. Animais e homens, astrologia, influência dos astros, futuro, cremação dos cadáveres depois de 72 horas, morte violenta, cônjuges, filhos rebeldes, provas e expiações. Na parte de religião, crença, instruí-vos, passado,
No livro Pensamento e Vida, de 1958, o que tem ali? Condensação dos princípios superiores que nos orientam a rota. As duas asas, está lá no capítulo 4, página 23, instrução. Já se diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. Trabalho, quais são os três tipos de trabalho que tem aqui na Terra? O trabalho dever, o obrigação e o trabalho voluntário. Dever e obrigação não é a mesma coisa? Não! O marido, pai de família, e esse que não tem empregada, ele tem o dever de arrumar a própria cama que ele dorme, estender a toalha, lavar as peças íntimas do corpo dele. Ah, mas isso é obrigação da minha mulher. Não é! Seu idiota, aliás, querido irmão, você tem o dever de ajudar em casa, varrer a casa, ajudar ela em tudo. Você se tem filhos, você entrou com 1%, que é um espermatozoide, é a mulher que faz tudo. Daqui umas encarnações, depois você nasce em corpo de mulher. Não quero saber disso. Eu sou homem, está pensando o quê? Pois é, vai nascer, vai ter uns 8 filhos, dos 4 vão ser gêmeos, não tudo junto. 2 gêmeos, depois mais 2 gêmeos, parto normal, sem dilatação. Isso é por causa da misericórdia divina. Bem, se for eu que vou mandar o idiota reencarnar, ele vai reencarnar num corpo feminino, vai ter bigodinho, assim que nem a firma da novela Memorial de Maria Moura, costeletinha, né? Quadril estreito, ombro largo, e vai trabalhar de empregado doméstica, uma pensão de jogador de futebol, lavando e cozinhando com uns 22, lá 44, uns 40 anos fazendo isso, para largar a mão de ser besta. Não acredito, não precisa acreditar. E aí o que mais que a gente pega aqui? O trabalho, então o dever, a obrigação, que é ganhar o ordenado honestamente, e voluntário, trabalhar em alguma instituição católica, protestante, seitonoye, messiânica, centro espírita, trabalhar ali voluntariamente. Vocação, o que é a vocação? Aí está no capítulo 16, página 79. A vocação, segundo Emmanuel, é a soma dos reflexos que trazemos de outras existências. Vida, aprendi com Estevão Camolés, a gente só tem uma. Nós temos existências, reencarnações. Então a soma das experiências que nós trazemos de outras encarnações é que nos dá a vocação. Prosperidade, o conceito do mundo atual, nunca mais, depois que eu li esse livro, eu escrevi Feliz Natal e próspero Ano Novo. Próspero significa ter mais dinheiro. Quando a gente quer mal uma pessoa, não deseja para ela que ela tenha pobreza. Pobreza todo mundo tira de letra. Deseja que ela tenha bastante riqueza, bastante poder, se for homem, tiver 2 amantes de preferência, para ir para o meio do inferno mesmo. Então, prosperidade, nunca mais pus isso aqui. No livro Vida e Sexo, de 1970, tem lá, em torno do sexo, união infeliz, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. Nos livros aqui, os romances, os melhores romances, há 2000 anos, Públio Lentz, Lívia e a Flavinha estiveram na Palestina durante 10 anos, na Palestina. Se alguém agora nas férias pegar o rumo aqui de Nova Granada, virar à esquerda para ir no Rio Grande e parar em Palestina e perguntar se eles moraram lá, eu juro que eu dou com um gato morto na cara, que ia fazer miado. Não foi aqui em Palestina, foi lá no Oriente Médio. 50 anos depois, que é a continuação, esse daqui é o maior romance da literatura espírita. Quem não leu e não estudou, não vai desencarnar, vai desembestar. Tem que estudar o livro. Levei 3 meses estudando. Ave Cristo e Renúncia. Esse aqui tem gente que fala assim, eu não gosto de ler livro de política. Onde é que tem livro de política? Esse aqui não é a autobiografia do Jânio Quadros? Não, seu besta. Tem nada com o Jânio. Renúncia aqui é a história de Alcione. O Alcione com um acento bem agudo no I, porque tem gente que fala assim, eu li aquele livro da Alcione. Ah, da sambista, da marrom? Alcione! Fala errado perto de mim. Então, são os maiores romances da literatura espírita. Quem não leu, não tinha merecimento. Nós também estamos aqui, estou recebendo espíritos consulados, ó.
manos lavados. E para quem está me ouvindo faz 25 anos e 7 meses fazendo palestra, essa daqui acho que é 2068. Para quem está me ouvindo e está na faixa etária minha e não está seguindo o que eu estou falando há 25 anos, eu falo o seguinte, ó, para vocês, eu falo o quê? O beijo inglês da Daniela. Como é que é beijo em inglês? Como? Fala algo. Kiss, né? Daniela Dani. Kiss Dani. Ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações do Mateus, eu não falo São Mateus, porque eu não sou católico, Mateus, aí vem lá 2 parágrafos de Allan Kardec. Em seguida, instruções dos espíritos. Advento, que não tem nada a ver com vento, advento é vinda, chegada, por isso tem igreja adventista. Advento do Espírito da verdade, não é de verdade. O melhor tradutor das obras básicas se chama J. Herculano Pires. Ah, mas eu gosto mais da capinha do outro livro. Você lê o que você quiser. Eu só estou te falando que depois, quando a gente se encarnar, ô cara, seu cachorro, você sabia dessa coisa? Me contou, já estou contando agora. Advento do Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, que se auto-intitula dizendo: eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor Jesus, o Cristo. O Espírito da verdade nos diz: espíritas somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenha um excelente domingo. Fala, passei do tempo. Depois que ele me deu mais 5, passei do tempo 2 minutos. Depois não me chama mais para mim aqui.